Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma EBD na web. Nesta feita, queremos louvar o nome do Senhor pela vida do nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, pelo nosso superintendente, o evangelista Renato Torres. Que Deus abençoe a vida desses homens que têm dado oportunidade a nós para fazermos esse trabalho. Vamos começar a lição de hoje, a lição que iremos iniciar é a lição de jovem, que tem como título no segundo trimestre de 2021, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. A lição deste dia é a lição de número 5, que diz assim para nós: o caráter da pregação de Paulo. O texto do dia, queria que você lesse aí conosco, fizesse o acompanhamento da leitura, se encontra em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2, 4. O primeiro tópico da lição diz assim para nós: Paulo era capacitado e chamado por Deus. Paulo era capacitado e chamado por Deus. Como judeu, Paulo recebeu uma educação familiar e também na sinagoga. Seus pais eram judeus, mas gozavam dos direitos da cidadania romana. Em meio à comunidade judaica, Paulo frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar as crianças algum trabalho útil, e Paulo foi ensinado a ser tecelão. Ainda adolescente, foi enviado para Jerusalém, onde deveria aprofundar-se mais com a religião e cultura hebraica. Estudou no Templo de Salomão, o mesmo templo que Herodes reconstruiu ou edificou por ter sido destruído. Durante 5 anos foi educado como discípulo de Gamaliel, rabino influente e de um grande renome. Isto se encontra em Atos 22, verso 3. Vamos ler para que nós possamos ir confirmando o que estamos falando através da Bíblia. Diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nosso país, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo confirmando que foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época, com renome, bem conceituado, e Paulo não era um homem leigo. Paulo foi instruído em toda a lei, toda a doutrina, todo o costume judaico. Além da Bíblia, estudou a lei oral, um conjunto de tradições e costumes judaicos. Paulo se preparava para ser um rabino ortodoxo. Além de estudar toda a lei, como era costume dos judeus, instruir as crianças até os 7 anos, toda criança judia conhecia o Pentateuco. Aos 12 anos era levado para o templo para fazer um teste, uma prova, para que algum rabino fosse lá, colocasse a mão sobre ele e o trouxesse como discípulo. Paulo foi instruído em toda a lei judaica. Paulo tinha um grande conhecimento da lei de Deus, mas não só da lei de Deus. Paulo foi instruído também em toda a cultura e costumes do judaísmo. Paulo não era um leigo, Paulo estava sendo preparado para ser um judeu ortodoxo. A religiosidade, o zelo pela palavra do Senhor, pela lei do Senhor, no cumprimento da lei, fez com que ele se tornasse um perseguidor dos seguidores de Cristo. 1 Coríntios 15, 9, vai dizer assim para nós, 1 Coríntios 15, 9, para comprovar o que eu estou lhe dizendo, meu jovem, meu irmão e minha irmã. 1 Coríntios 15, verso 9, diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Com tudo isto, a maior experiência de Saulo com Deus, a maior experiência que Saulo poderia ter com Deus foi no caminho de Damasco.
No caminho de Damasco, na perseguição dos apóstolos, na perseguição dos discípulos, nas perseguições dos crentes e dos salvos, Paulo teve uma das maiores experiências com Deus, o Deus ao qual ele achava que conhecia. Paulo era conhecedor da lei, Paulo era conhecedor da letra, mas não tinha ainda uma intimidade, um relacionamento com Deus. E foi no caminho de Damasco que Paulo teve um grande encontro com Deus ao qual ele pensava que servia. E pelo zelo da palavra, pelo zelo da lei, ele começou a perseguir o povo de Cristo, os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo, a igreja de Cristo, achando ele que estava fazendo a vontade de Deus. É quando ele, no caminho de Damasco, tem um grande encontro com o Mestre, o nosso Senhor Jesus. E uma luz resplandecente do céu cai sobre ele, e uma voz o indaga, dizendo: Saulo, Saulo, a que me persegues? Ou por que me persegues? E ele, ainda sem saber o que acontecia, disse: Senhor, eu não te persigo. E aí o Senhor o indaga novamente: persegue sim, Saulo. Quando tu persegues a um desses pequeninos, a mim tu persegues. Foi um dos maiores encontros que Paulo teve com Deus, uma das maiores experiências. E aí vai surgir escamas aos seus olhos, e Paulo desce para uma cidade ao qual Deus manda ele, Jesus manda ele ir. E aí o próprio Jesus disse que ele fique lá aguardando, que iria um chamado Ananias, que iria orar para que aquelas escamas saíssem. E assim se procedeu. Após a conversão de Paulo, Paulo se dirige para a Arábia. Gálatas capítulo 1, 17. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 1, 17. Após a sua conversão, ele vai se dirigir para a Arábia. Gálatas 1, 17 diz assim para nós: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Agora Paulo vai ser preparado para o ministério, e isso leva tempo. Paulo, assim que se converte, passa aquele processo, suas escamas caem, Ananias faz uma oração, suas escamas caem, e Paulo vai para a Arábia. Depois da Arábia, Paulo começa a ser preparado para o seu ministério, e dali ele desce para Jerusalém. Escuta uma coisa, meu jovem, meu amigo, meu amado irmão. Moisés levou 40 anos no deserto para ser preparado para que fosse ao Egito e tirasse o povo de Deus da escravidão. Davi levou 13 anos depois que foi ungido para assumir o trono. José levou 13 anos de espera em um processo que não foi um processo muito calmo, foi um processo doloroso, mas 13 anos depois da sua visão, depois de ser vendido pelos seus irmãos, para assumir o governo do Egito. João Batista foi preparado anos no deserto para que ele ficasse pronto para anunciar a vinda do Senhor. O próprio Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Por que com Paulo teria que ser diferente? Por que com você tem de ser diferente? Fique na dispensação do Senhor. Fique na vontade de Deus. Sirva-o com alegria. Sirva-o com devoção. Sirva-o com amor, com zelo pelo Evangelho, a palavra de poder, de transformação, de regeneração. Porque o seu dia vai chegar. Eclesiastes 3 diz que há tempo debaixo do céu determinado para tudo. Não te preocupas. O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer. Fica na dispensação do Senhor. E Paulo estava sendo preparado. Foi para a Arábia e Damasco por 3 anos. Gálatas 1,17. Foi para Jerusalém e fica lá 15 dias, ao qual ele conhece Pedro e Tiago, irmão do Senhor. E se encontra em Gálatas 1,18. Depois, passado 3 anos, fui para Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Após uma profecia de fome anunciada por Ágabo, a igreja
comissionou Paulo e Barnabé para levar mantimentos para a igreja lá em Jerusalém. Um profeta com o nome de Ágabo se levanta e anuncia uma grande fome. E aí a igreja, preocupada com a igreja que estava em Jerusalém, envia Paulo e Barnabé com mantimentos para ajudar os irmãos daquela localidade. Atos 11, 27 e 30. Atos 11, 27 e 30, para comprovar o que eu estou lhe dizendo. Atos 11, 27 e 30. Diz assim, para nós, a palavra do Senhor. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Paulo. O apóstolo não era um aventureiro. O apóstolo não foi uma pessoa que se converteu e disse: eu vou abrir meu ministério, eu vou assumir uma igreja, eu estou preparado para conduzir o povo de Deus até o final, até a volta de Cristo. Não, ele não foi um aventureiro. Teve uma preparação pelo Espírito na vida de Paulo, teve uma preparação pelos irmãos, apóstolos, discípulos e crentes ao seu redor, o ensinando o que era o Evangelho. O apóstolo não foi um aventureiro qualquer. Após voltarem de Jerusalém, foi que Deus enviou para pregar e fundarem igreja. Após Paulo e Barnabé voltarem de Jerusalém, foi que Deus, pelo seu Espírito, levantou Paulo e Barnabé e os enviou para propagar o evangelho de salvação e para que igrejas fossem levantadas por esse homem, confirmando assim a sua autoridade apostólica. Você vai encontrar isso no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Tópico 2. A confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Tudo que Paulo passou foi um cursinho celestial. Tudo que foi passado na vida de Paulo durante esses anos foi uma preparação do Espírito Santo para que aquele homem se levantasse e fizesse uma grande obra. Mas teve uma preparação. Paulo adquiriu experiência de vida, experiência ministerial, através das décadas. Desde a sua infância, ele veio tendo conhecimento da lei, conhecimento da palavra de Deus. Ao se converter, ele veio ter conhecimento pessoal com o próprio Jesus. Então, através de décadas, Paulo veio sendo preparado para hoje ele ser conhecido como eu e você conhece. O grande missionário, o maior fundador de igreja, o grande apóstolo Paulo. Não foi de uma hora para outra. Teve uma preparação. Paulo passou por transformação de vida, de caráter, de pensamento, após conhecer Cristo. Após conhecermos Cristo, temos que ter mudança de atitudes, de práticas, de pensamento. O nosso caráter é moldado ao caráter de Cristo. Os nossos pensamentos são tirados das visões mundanas para as visões celestiais, a vontade de Deus. Paulo teve essa mudança. Paulo teve essa transformação no decorrer dos anos. Não foi no estralar de dedo. Alguém lê a Bíblia e acha que foi no estralar de dedo a transformação de Paulo, mas não foi. Mudou de caráter, de pensamento, de atitude, se voltando para Cristo. Paulo teve tudo isso. O sofrimento pelo amor ao Evangelho não abalou a sua fé. Paulo teve tanta convicção da sua transformação, da sua preparação para propagar o Evangelho, que passou tribulações, naufrágio, prisões, açoites, apedrejamentos, mas nenhuma dessas aflições, nenhuma dessas turbulações em sua vida o afligiu ao ponto de perder a fé em Cristo. Isso é um sinal de um crente transformado. Isso é um sinal de um crente regenerado. Ele não serve a Deus só quando está bem.
Ele serve a Deus no vale e ele serve a Deus no monte. Ele serve a Deus quando tem e ele serve a Deus quando não tem. Porque independente da sua situação, ele é Deus. Ele sabe, o crente sabe para onde está indo. Não é a minha situação, as circunstâncias da minha vida quem vai indicar que eu vou para o céu ou não, mas o meu caráter, a minha fidelidade, a minha vida cristã, o meu caminhar, o meu andar, é quem aponta para onde eu estou indo. E Paulo sabia disso. Não era a circunstância que o identificava como crente ou não, mas as suas atitudes diante das circunstâncias. Paulo aprendeu, Paulo se converteu. Apesar de todo o conhecimento intelectual, o apóstolo conhecia a sua dependência de Deus e com humildade glorificava o nome do Senhor. Paulo, criado, ensinado, doutrinado, orientado aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da época, de renome, de bem conceituado, com tanto conhecimento na lei, fariseu, judeu sendo preparado para a ortodoxia judaica, com tanto conhecimento, conhecia a lei de cor, mas ao se converter, ele entendeu que não era a letra que o fazia ser crente. Não estamos aqui, irmãos, dizendo que você não tem que estudar, estude. Porque a graça e o conhecimento têm que andar junto, e Paulo aprendeu isso. Ele pegou o conhecimento que ele adquiriu, a experiência que ele teve na sua caminhada, e juntou, uniu, casou, relacionou com a graça que Deus desceu sobre ele através do Espírito do nosso Senhor Jesus. Paulo não usurpou de usar do seu intelecto. Paulo não usurpou de usar do seu conhecimento. Paulo não usurpou de demonstrar grandes conhecimentos, grandes eloquência, não. Mas Paulo, com humildade, instruía, dirigia, orientava, guiava a igreja do Senhor, conduzindo-a para o caminho da salvação. Ele não usurpou de usar do seu intelecto para propagar-se a si mesmo, mas usou o seu intelecto, junto com a graça do Senhor na sua vida, para espalhar sobre os quatro ventos da terra, os quatro cantos da terra, o evangelho de poder, de transformação e de regeneração. O evangelho de salvação do nosso Senhor. No capítulo 2, Paulo continua com o amor fraternal, ao se dirigir, ao escrever aos Coríntios, usando a expressão meus irmãos. Nós comentamos na lição 3 sobre esse amor fraternal de Paulo. Era um amor que vinha de dentro, não era um amor fingido. Paulo usava de amor verdadeiro, de amor sincero. Apesar das circunstâncias, dos problemas que a igreja de Coríntios trazia sobre o ministério, sobre o nome da igreja, mas Paulo, com zelo, com amor fraternal, se expressava para com eles, meus irmãos. Faz questão de não ser venerado por sua sabedoria, pois a fé dos irmãos deveria ser alicerçada no poder de Deus e não no homem. Paulo, com todo conhecimento, ele não atraía para ele a atenção dos irmãos como pessoa, como ser humano, mas ele atraía a atenção dos irmãos para que se voltasse ao poder de Deus derramado sobre a igreja, sobre os apóstolos, através do seu Santo Espírito, direcionando a fé, a confiança, o zelo, a devoção, não para o homem, mas para Deus, que é digno de todo louvor, adoração e exaltação. Aleluia. A cultura grega influenciava os convertidos. Falamos aqui na lição 3, você depois dá uma procurada lá no site da nossa igreja, no canal da nossa igreja do YouTube, a lição 3 de jovens. E Paulo, com todo o seu conhecimento, mas entendia que os gregos,
Havia uma devoção para o entendimento e a sabedoria humana. Que na igreja de Coríntios, que na Grécia, pelos hábitos dele de supervalorizar a filosofia, supervalorizar o conhecimento humano, supervalorizar o ser humano, atraíram para a igreja os convertidos, os costumes lá de fora. Mudou de ídolos, mas não mudou os hábitos. Precisavam ser convertidos, precisavam de transformação, precisavam que o poder do Espírito Santo tivesse liberdade para trabalhar em suas vidas. E Paulo entendeu isso, sabendo que eles tinham esse hábito de venerar a sabedoria, de venerar o conhecimento humano. Paulo, após se converter, descobriu a verdadeira sabedoria que tem em Cristo a sua maior revelação. E era isso que Paulo estava passando aos coríntios. Que a sabedoria ao qual ele pregava, a sabedoria ao qual ele instruía a igreja, não vinha dele mesmo, não vinha de sabedoria humana, não vinha do ser natural, mas que vinha de algo diferente, de um poder celestial inexplicável, que vinha do poder do Espírito Santo que descia sobre aquele que cresce. E era isso que Paulo estava passando para a igreja. Veja o que vai dizer o escritor aos Hebreus, capítulo 1 e o verso 3. O escritor aos Hebreus, capítulo 1 e verso 3, vai dizer assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Como alguém que tinha cultura, vivia dentro de uma cultura, de um costume grego, onde se admirava, se exaltava, se enobrecia a sabedoria natural do homem, conseguiria entender que um homem foi para uma cruz, um maldeiro maldito, morreu lá, e depois ressuscitou, e agora está sentado à direita de Deus. Isso não conseguia ser fácil colocar na cabeça dos gregos em Coríntios, mas Paulo, com a sua graça, pelo poder do Espírito Santo, com uma sabedoria do céu, expressam palavras com grande sabedoria, que introduzia as cabeças daqueles irmãos, e ao coração, e ao espírito, e à alma, o entendimento de que esse poder não é um poder natural, mas um poder celestial. Tópico 3, para nós encerrarmos. Tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. A mensagem do Evangelho está aberta para todos. Trata-se de um plano divino. Alguns irmãos criticavam Paulo por ele não usar certas técnicas de retórica. Falamos na lição 3 que os gregos eram ensinados a uma boa retórica, a uma boa falácia, a um linguajar que chamava a atenção do seu público. Até os movimentos que os gregos praticavam eram movimentos que atraíam a atenção. E aí os irmãos de Coríntios queriam que Paulo usasse dessas retóricas, usasse dessas artimanhas. Cobravam um tipo de evangelho mais atrativo aos olhos dos homens. E hoje não é assim, irmãos? Estão querendo colocar no evangelho de Cristo costumes mundanos para atraírem os jovens, para atraírem os adolescentes e talvez atraírem até os adultos, querendo colocar enfeites no evangelho, querendo colocar detalhes no evangelho. Olhe para cá. Há 2000 anos esse evangelho foi ensinado pelo nosso Senhor. Há 2000 anos esse evangelho de poder tem alcançado almas. Há 2000 anos esse evangelho não precisa da ação humana para que ele tenha o efeito necessário. Não, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo é um evangelho genuíno, puro. É um evangelho que não precisa do homem, só precisa que o homem creia, só precisa que o homem o pregue como ele é. E o poder de Deus é manifestado através desse evangelho. Mas a igreja de Coríntios queria que fosse introduzido no evangelho de Deus ornamentações humanas, enfeites humanos, para que atraíssem grandes públicos. E pasmem vocês, já há alguns pregadores que hoje usam dessas artimanhas. Não precisa, meu jovem, não precisa, meu irmão, minha irmã. Só precisa pregar o evangelho.
É o feijão com arroz que comemos todo dia e tem nos sustentado, tem nos dado força, tem nos segurado. Não precisa mudar o cardápio. Continue com esse cardápio oferecido pelo nosso Senhor, até que Ele venha. Era isso que a igreja de Corinto queria. Cobrava um tipo de evangelho mais atrativo aos olhos dos homens. Não queriam um puro evangelho, mas que tivesse mistura da sabedoria humana. Queriam influenciar a sabedoria humana na pregação do evangelho, que é poder de Deus e transformação para os que creem. Mas Paulo sabia que não era a eloquência e a sabedoria humana que convertia o homem. Por isso ele diz que na sua pregação não consiste em sabedoria humana, mas na demonstração no poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,5. O apóstolo fala que a verdadeira sabedoria tem origem em Deus, que comunica aos santos pelo Espírito. 1 Coríntios 2, do verso 13 ao verso 16, diz assim: ao quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, aleluia, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eles queriam comparar coisas espirituais com coisas humanas, com coisas dos homens. Paulo disse, não! O que o Espírito Santo nos ensina com o seu poder e a sua graça é compararmos o espiritual com o espiritual. Aleluia! Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas os que é espiritual discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque o 16, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, aleluia, temos a mente de Cristo. O salvo tem a mente de Cristo. O Espírito Santo dá entendimento das coisas de Deus sobre a nossa vida. O Espírito Santo revela o profundo e o escondido para o crente que propaga o Evangelho. Você não precisa de sabedoria humana. Busque conhecimento, busque uma faculdade teológica, busque estudar na escola dominical, busque ir para o discipulado, busque participar de cultos de doutrina e de ensinamento. Porque a graça e o conhecimento andam juntos. Mas na hora de pregar, deixe que Deus faz lembrar aquele seu conhecimento com a sua graça. E a igreja recebe a palavra de poder, de transformação e de regeneração para a salvação do homem. Meus queridos irmãos, o Evangelho é poder de Deus e não há espaço para a filosofia humana. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe conceda cada vez mais entendimento e graça. Que Deus transforme a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a sua mente, para que você venha se desligando das coisas daqui e se ligue mais às coisas dos céus. E que você seja um crente usado por Deus, um jovem usado por Deus, uma jovem usada por Deus, para propagar esse evangelho de poder e transformação, cheio da graça do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.